Boa noite. Boa noite. Hoje nós iremos falar um pouco sobre os agentes públicos. Agente público é toda pessoa física que presta serviços à administração direta ou indireta. Nós temos as divisões dos agentes públicos, que se dividem em agentes políticos, servidores públicos, militares e particulares em colaboração com o poder público. Dando início à explicação das quatro divisões, os agentes políticos são pessoas físicas titulares de cargos do primeiro escalão do governo, que exercem funções políticas e constitucionais. Seu vínculo com o Estado não decorre da natureza profissional, e sim política, sendo eles investidos em cargos, funções, mandatos ou comissões por nomeação, eleição, designação ou delegação para executar as prerrogativas previstas na Constituição ou leis. Para o doutrinador Celso Antônio Bandeira de Mello, os agentes políticos são titulares dos cargos estruturais à organização política do país, isto é, são ocupantes dos cargos que compõem o arcabouço constitucional do Estado e, portanto, o esquema fundamental do poder. Sua função é de formadores da vontade superior do Estado. Na doutrina, não há uniformidade na constituição dos agentes políticos. Enquadram-se nessa categoria os chefes do Poder Executivo, sejam eles presidente da República, seu vice, governadores e vice, prefeitos e vice, e seus auxiliares imediatos. Dando seguimento às explicações, vamos agora falar um pouco sobre os servidores públicos. São estes pessoas físicas que prestam serviço ao Estado e às suas entidades da administração indireta, com vínculo empregatício e mediante remuneração paga pelos cofres públicos. Nós podemos enquadrar nessa categoria os servidores estatutários, os seletistas e os servidores temporários. Temos como os servidores estatutários aquelas pessoas que possuem seu vínculo regido pelos estatutos, ou seja, por lei própria. Diferente dos seletistas, que são, por sua vez, os empregados públicos que são contratados pela administração por intermédio da CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. Essa é a principal diferença entre os estatutários, regidos por lei própria, e os seletistas, regidos pela Lei Geral do Trabalho, que é a Consolidação das Leis. Por fim, nós temos os servidores temporários, que são contratados por tempo determinado em caráter excepcional para atender alguma eventual necessidade ou urgência de interesse público. É muito bem explicado isso pelo artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal de nosso país. Essas pessoas, elas exercem função pública sem que estejam vinculadas diretamente a um cargo ou a algum emprego público. Os militares são pessoas físicas que prestam serviços às Forças Armadas, sendo elas Marinha, Exército e Aeronáutica, e às polícias e corpos de bombeiros militares dos estados, Distrito Federal e dos territórios. Tem vínculo sujeito a regime jurídico próprio e estatutário, mediante a remuneração paga pelo Estado. As normas dos servidores públicos somente serão aplicadas aos militares se tiverem previsão expressa nesse sentido. É regime estatutário, pois estabelecido por lei, independente de contrato. Esse regime é definido por legislação própria para os militares, que estabelece normas de ingresso, estabilidade, prerrogativas e etc., bem explicado no artigo 142, parágrafo 3º, inciso 10 e artigo 42, parágrafo 1º da Constituição Federal. Por fim, nós temos aqui os particulares que atuam em colaboração com o poder público. Podemos enquadrar nessa categoria as pessoas físicas que prestam serviços ao Estado, porém sem vínculo empregatício com esse. Entretanto, essas pessoas podem ter ou não remuneração. Temos neste liame aquelas que são delegadas do poder público. Aqui, a doutrina nos ensina que são os empregados das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, os que exercem serviços notariais e de registro, os populares cartorários, registrados pelo artigo 236 da nossa Constituição. Além deles, temos também, por exemplo, os leiloeiros e os intérpretes, que, ao mesmo exemplo das pessoas que trabalham em cartório, apesar de não possuir vínculo com o Estado, oferecem e praticam função pública e, da mesma maneira, sua remuneração é paga pelos terceiros que usufruem de seus serviços.
Um outro ponto nessa categoria são daquelas pessoas que são requisitadas, nomeadas ou designadas a prestar um serviço público. Nós temos aqui como exemplo os mesários das eleições, que são cidadãos que exercem função pública no dia da eleição, entretanto sem remuneração. Mesmo assim, apesar de não possuir remuneração e não possuir este vínculo, elas estão ali exercendo função pública consequente de sua atividade. E por fim, para fechar este quadro, nós temos os gestores de negócios, que são pessoas que espontaneamente se colocam à disposição para prestar algum serviço público. No exemplo de uma calamidade ou emergência em relação a algum desastre natural, por exemplo. Elas também não têm vínculo e, na maioria das vezes, não exercem remuneração. Entretanto, como já disse, acabam exercendo função pública. Por hoje é só e boa noite. Boa noite.